Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. O assunto hoje é a surpreendente ação, surpreendente notícia, boa notícia na área de eventos da concessão que foi feita aí pelos próximos 30 anos do AMB, do espaço do AMB, do tradicionalíssimo espaço do AMB, do principal equipamento que nós temos aqui tradicional em São Paulo, concedido a GL Events. E para falar sobre isso, temos aqui ninguém menos do que o diretor-geral de operações, Daniel Galante, né, dessa empresa, para falar um pouco sobre esse momento incrível, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Vocês têm visto aqui no Papo Net, a gente tem falado muito da área de eventos, que é uma área que impacta muito o nosso setor gráfico, o nosso setor de tecnologia, porque demanda muito trabalho da gente. E simplesmente parou, né? Estamos completando um ano da paralisação dos eventos presenciais, né? Ou como alguns gestores gostam de chamar, os eventos em pé, né? Os eventos em pé, principalmente, as feiras de negócio. Mas no meio disso tudo, teve essa excelente notícia, né? O AMB, que já há algum tempo precisava de se revalorizar, para se recolocar como principal equipamento aqui, agora nas mãos da GL Events, que nada mais é do que uma das maiores, se não a maior empresa de eventos que nós temos aqui. E para falar sobre isso, Daniel Galante, muito prazer conhecer, é a primeira vez que nos encontramos. Obrigado pelo seu tempo, obrigado aí pela sua participação aqui. Mas me conta aí como é que nós estamos e qual foi o motivo principal que trouxe a GL a enfrentar esse desafio gigantesco aqui em São Paulo. Obrigado, Daniel. Paulo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que, como eu falei, a gente já conversou um pouquinho antes da entrevista, assim, toda crise é uma oportunidade. O AMB sempre foi, e ele vai voltar a ser o maior local de eventos e o grande fomentador da indústria. Esse é o nosso objetivo, e nós acreditamos muito que o nosso mercado retoma e retoma forte. Não sabemos dizer essa grande pergunta, se é semana que vem, ou se é daqui a 3 meses, ou se é daqui a 2 meses. A gente acredita que retoma ainda esse ano. Esse ano a gente deve retomar com todos os protocolos e com toda a segurança que a gente sabe que o mercado de evento é capaz de fazer num evento. E por isso que nós estamos acreditando no AMB, que vai ser de novo um ícone da cidade, revitalizado e reinserido no mercado. Então, no mundo, todos os espaços de eventos, e a gente não é proprietário de nenhum no mundo, eles são sempre concessões, e o formato mundial é esse. O poder público faz o investimento, e depois ele passa para a iniciativa privada, porque o negócio de eventos exige um dinamismo e uma velocidade que o poder público, em geral, não funciona. Ele não consegue ter essa agilidade. Na Alemanha, eles fizeram um modelo de criar empresas que são mistas, de economia mistas, que são as messes, e lá funciona mesmo sendo público. No resto do mundo, não funciona assim. O poder público faz o investimento e, normalmente, o poder privado faz a gestão. O Brasil, ele é um pouco diferente, mas São Paulo é um pouco mais diferente. O Brasil, a gente sabe que o poder público ele tem muita dificuldade de investir, porque ele tem todas as receitas dele comprometidas basicamente com folha. Então, dificilmente o poder público consegue investir. E por isso o poder público tentou em vários lugares concessões, passando para o poder privado essa obrigação de investir em centro de convenções. Não funcionou no Brasil inteiro, mas funciona em São Paulo. Por que funciona em São Paulo? Porque São Paulo tem 75% do mercado na América Latina. Tem um potencial gigantesco e uma infraestrutura da cidade muito boa para os eventos. Você tem os hotéis, restaurantes, transporte, aeroporto. Você tem todas as ferramentas para que o negócio de eventos em São Paulo seja um sucesso, além do que foi construído na história, e boa parte do que foi construído na história é devido ao próprio AMB. Então, aqui,
por mais que a conta ela não feche, e quando eu fui contratado pela GL para trabalhar no São Paulo Expo e eles me disseram que a conta não fechava, eu falei, não é possível que a conta não fecha e alguém está investindo. E hoje, que eu estou bem envolvido, assim, efetivamente a conta do São Paulo Expo não fecha quando a gente fala em São Paulo Expo e locação de espaço. A conta, o capital investido para o retorno que você tem em 30 anos, a conta não fecha. Mas quando você pensa em posicionamento da empresa no mercado e os outros serviços e o crescimento da prestação de serviço e tudo mais, a gente consegue fazer essa conta não ser positiva, mas ser 0 a 0. E aí, nos outros negócios, a empresa se posiciona e a empresa não abre um espaço estratégico para um outro player entrar e crescer. Desde que a GL chegou no Brasil, a GL acompanha o AMB. O São Paulo Expo é um case de sucesso, a gente conseguiu montar, ele está super bem, mas o local dos eventos em São Paulo era o AMB. E desde que a gente começou no Brasil, em 2006, já se falava em concessão do AMB e a gente acompanhava. A gente analisou internamente os números e a gente acha que o AMB, ele tem até um pouco diferente do São Paulo Expo, ele tem uma condição possível da conta fechar, que é a questão do investimento imobiliário que é possível lá, que no São Paulo Expo não era. Então, a lógica é, a gente vai fazer um grande centro de eventos de novo, vai fazer o centro de convenções que a cidade não tem, estamos discutindo alguns outros projetos, mas a gente acredita que a conta do projeto inteiro, ela fica positiva. E foi nesse estudo que a gente investiu. Aí você fala, o momento não é oportuno. Não, não é oportuno. Os shoppings, em geral, estão quebrados. As incorporadoras, elas não estão quebradas, mas elas não estão investindo, elas estão esperando a pandemia se resolver para decidir como vão investir. Elas têm dinheiro em caixa, mas elas estão hoje no modelo stand-by. Eu vou esperar. Eu tenho dinheiro, eu tenho capital, estou pronto para investir, só que eu vou esperar para ver para onde a humanidade vai. Se uma cidade como São Paulo continua, abre aspas, existindo, óbvio que a cidade vai existir, mas assim, continua sendo um grande polo, ou se as pessoas vão realmente morar em qualquer lugar, anywhere, e trabalhar somente virtual, e por isso São Paulo vai cair. Tem um monte de gente, colega meu, que já falou que não volta. E, assim, tem gente que já desmobilizou a São Paulo, tem outros que não desmobilizaram, mas se desmobilizaram, se mudaram e mantiveram a base aqui. Mas eu acho que alguns vão desmobilizar. Então, existe um momento de stand-by no mercado. Os incorporadores e os fundos estão todo mundo parado, esperando. A gente não acredita que São Paulo vai parar. A gente acredita que São Paulo vai continuar. Algumas áreas e algumas profissões vão sair de São Paulo. Então, vamos falar pelos mais simples. O contador de uma empresa. O contador de uma empresa, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, porque, na verdade, o que ele faz é analisar a documentação, que hoje é toda eletrônica. E esse cara, esse exemplo, ele não precisa estar em São Paulo. Na verdade, ele não precisa, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, entendeu? Ele pode estar lá na Nova Zelândia trabalhando com o nosso mercado brasileiro. A única coisa é que ele precisa estar se atualizando nas informações, mas que ele faz isso online também. O nosso negócio de eventos, ele é presencial, ele vai continuar existindo, as pessoas precisam continuar interagindo, então não vai acabar, a gente não vê ele acabando, a gente não vê o evento híbrido como concorrente, a gente vê o evento híbrido como um complemento. A gente acha que vai ter muito mais coisas online, a gente acredita nisso, mas o presencial vai continuar acontecendo e vai continuar aparecendo muito perto do que ele era. Poucas coisas vão mudar. O que deve mudar é um pouco a megalomania que tinha no Brasil, daqueles mega stands, eles devem ficar mais simples e mais efetivos, mais focados no produto, que é já a realidade na Europa e a realidade nos Estados Unidos. Então, Então, a gente acredita muito no mercado e que o mercado continua e que ele vem mais forte, inclusive. Essa retomada deve ser muito forte. A gente vai ter uma dificuldade de mão de obra, porque muita gente que trabalhava com o nosso setor nessa pandemia foi fazer outra coisa, muita gente se mudou para o interior e não vai voltar mais. Então, o marceneiro que estava aqui fazendo a montagem do stand, nessa crise, ele voltou para a casa da família dele no interior. E ele chegou à conclusão que ele, pescando lá no interior, ele consegue ter uma vida quase igual a que ele tinha aqui, com menos dinheiro. Ele não vai voltar.
Entendeu? Esse cara não vai voltar. Então, essa mão de obra a gente perdeu e perdeu. Ele não vai voltar para cá. Que é uma realidade. Quando ele saiu de lá e veio para São Paulo tentar a vida, ele veio para tentar a vida, deu certo, ganhou, funcionou. Quando ele voltou para lá, ele viu, opa, peraí, a vida que eu ganhei em São Paulo não era melhor que a vida que eu tinha aqui. Então, será que está valendo a pena? Nós estamos preparando a empresa para essa retomada. A gente enxerga uma deficiência de mão de obra grande nesse primeiro momento. A gente vai ter que formar nova mão de obra. A mão de obra que existia, uma parte dela não vai retomar. E eu conheço algumas pessoas que trabalhavam bastante com a gente, que era produtor independente, que era freelance, que trabalhava para os nossos clientes, que a gente via sempre em evento, que já avisaram que não voltam mais. Esse mercado de eventos, até evento, né? Ele é eventual, né? Ele é um momento, né? São momentos. E, em função disso, toda a mecânica de trabalho, né? De toda a mecânica de trabalho é baseada em tarefas, né? Baseada em trabalhos periódicos, né? No nosso mercado, a pessoa trabalhar por job, né, que é uma coisa moderna agora, sempre foi uma realidade, né? O que você precisa? Eu preciso que você monte um stand. Pronto, é um job, só que monta um stand. Quando eu vou precisar de novo? O ano que vem, né? Quando eu fizer outro stand. Ou na próxima feira, que pode ser daqui a 3 meses. Quer dizer, ninguém sai de uma feira e entra em outra, né, o ano inteiro. Então, essa é uma grande do nosso setor. A gente sabe que a gente vai ter uma dificuldade grande nessa retomada por essa mão de obra, mas, por outro lado, a gente enxerga que a retomada ela vai vir forte. As pessoas, mais que nunca, sentiram essa carência de pessoas, entendeu, na pandemia. Então, como a gente falou, a gente percebeu o quanto a gente precisa de pessoas. Quanto ficar só nessa questão do virtual, ela funciona, mas ela não resolve tudo. Né? Então, diferente de alguns setores, companhia aérea e hotel corporativo, eles vão ter uma dificuldade, na nossa opinião, grande, Sim. porque muitas das reuniões que existiam deixam de existir presenciais, elas vão se tornar virtuais e todo mundo funciona. Volta, né? Mas os eventos, a gente acredita que continuam. Então, assim, a hotelaria vai depender mais do que antes dos nossos eventos para funcionar, o que para nós não muda muito, para eles muda, porque eles vão ter que se adaptar a uma realidade mais sazonal e menos a corporativo como principal cliente deles. Mas para nós não vai mudar, talvez seja até um facilitador, porque talvez os hotéis tenham mais disponibilidade e, com isso, sejam mais flexíveis para fortalecer os eventos. A companhia aérea vai sofrer, porque todo mundo sabe que a grande receita da companhia aérea está no voo corporativo, que vai diminuir muito, então a companhia aérea vai ter que reestruturar toda a estrutura de despesa, de gastos, para se adaptar a uma nova realidade com menos receita, porque o viajante a lazer ele tem uma capacidade de pagar muito menor que a capacidade do corporativo. Sim. E aí, mais uma vez, como eu falei, assim, o nosso setor ele vai retomar, as pessoas sentiram essa necessidade, todo mundo que fez congresso virtual, que ele aprendeu, que ele teve acesso ao conteúdo, mas ele não teve a parte importante, que é o cafezinho, onde ele conversa com outro colega dele Sim. e esclarece uma dúvida que ele nem sabia que tinha, às vezes, o que é mais importante, né? As pessoas perceberam que o congresso tem essa demanda de você tomar o cafezinho, conversar com um colega, e com isso você tem um aprendizado muito grande, que não é só a teoria, né? Então, o congresso ele volta forte e volta as pessoas querendo estar presentes e querendo conversar com outras pessoas do mesmo segmento. Sim. E as feiras também. Eu acho que o exemplo mais simples para explicar por que as feiras retomam, e na nossa opinião retomam forte, são os eventos de máquina. Se você pegar um evento de máquina, você busca na internet, você baixa os prospectos de todos os players do mercado e você vai olhar e vai ver que a especificação técnica ela é praticamente a mesma. Sim. Porque as máquinas hoje, a tecnologia evoluiu de uma forma que todo mundo consegue acompanhar o seu concorrente, com exceção do lançamento, mas a primeira versão o cara tem melhora, já a segunda os concorrentes todos já equipararam. Mas a máquina... Eu vejo isso como eu vejo um exemplo disso são os carros, né? Determinados modelos são idênticos em todas as linhas, né? Então você acaba
decidindo pela experiência no carro, né? E não pela especificação do carro. E exatamente por isso que as pessoas vão na feira, porque quando você vai na feira, você vai encontrar as 10 máquinas possíveis no mercado que atendem a sua necessidade, uma do lado da outra, você vai conversar com o técnico das 10, você vai olhar especificações das 10 e vai perceber que uma das 10 ele tem uma filigrama que atende muito melhor você, que talvez não estava nem na especificação técnica dela. Vê-las funcionando, muitas vezes vê-las funcionando ou ver resultado do trabalho delas na prática, dá uns insights que você não consegue ter por folheto, né? Você não consegue ter por informação. E aí você toma a decisão, essa é a máquina que eu vou ter na minha fábrica, porque essa máquina é a que melhor se encaixa na minha fábrica. Às vezes ela não é a mais rápida, às vezes ela não é a mais... Ela não é mais rápida, às vezes ela não é a mais econômica, mas ela é que mais se adapta à sua necessidade, à sua empresa. Então, isso que vai definir, e é por isso que as pessoas vão na feira. As pessoas vão continuar indo na feira, entendeu? No exemplo automóvel, o cara precisa comprar a frota de caminhões. Na especificação, os caminhões são todos iguais. Ele vai na Fenatran, olha todos os caminhões, entra em todos os caminhões, ele entra e fala, é esse aqui que eu quero. E aí ele negocia o preço e fecha e leva aquele caminhão. E às vezes é um detalhe até do atendimento que ele recebe, ou da altura do estribo, quer dizer, algumas coisas completamente subjetivas de análise, né, que você decide ali na hora, né, ou até conversando com a concorrência, né, você conversa e alguém chama atenção para algum ponto que não está no catálogo. Né? Eu tenho duas perguntas para você, Daniel. A primeira é a seguinte, você me disse aí que está pensando, que está vendo que provavelmente a necessidade vai ser de formar novos profissionais para esse mercado de eventos quando voltar. E isso, inclusive, em função de uma evasão que teve, porque as pessoas não podem ficar, né? Não dá para mergulhar na piscina e ficar com a respiração presa até a água secar. Você tem que, uma hora você tem que sair da piscina, não tem jeito, né? Da água, né? Ou da onda, né? Quando vier a tal marola que se falava antigamente. Não dá para ficar, o pessoal está indo embora. Você acredita que os que ficaram eles vão precisar de uma requalificação, porque também mudou muito as condições de trabalho no retorno. A gente não deve voltar nas mesmas condições de trabalho anterior, né? Eu me lembro que havia sempre muita preocupação nas entidades com as questões das normas de segurança, das normas de trabalho nas montadoras, principalmente, e até nos próprios eventos, né? A gente vai ter um corpo laboral mais qualificado agora, né? Não que não fosse antes, mas assim mais uma qualificação mais aperfeiçoada, vai ser muito necessário isso. Eu enxergo como toda crise é uma oportunidade. E eu acho que essa crise vai trazer uma oportunidade do mercado ficar mais profissional, como um todo. Sim. Muitas empresas pequenas saíram do mercado, que concorriam de forma desleal, porque o cara não pagava imposto e tudo mais. Então, isso vai obrigar que as empresas que se mantiveram no mercado trabalhem de forma mais profissional. Isso vai fazer com que toda a parte de segurança do trabalho seja muito mais levada a sério. Dentro dos pavilhões, a gente já vinha passando por esse profissionalismo ao longo dos anos, por uma exigência dos pavilhões, dos promotores e dos próprios expositores, muito mais do que dos montadores, dos empreiteiros. Os próprios expositores vinham exigindo e todo mundo exigindo, então vinham a pressão, fazendo com que o ambiente de montagem se tornasse muito mais seguro. E hoje, se você olhar o número de acidentes que tem dentro do pavilhões há 10 anos atrás e o que tem hoje, você vai ver que hoje ele é praticamente zero. E ele não é zero porque, eventualmente, um cara martela o dedo, o outro cara torce o pé, e ele torce o pé porque ele pisou em falso sozinho, não é por uma questão de não segurança no trabalho. Ele martela o dedo porque na hora que ele foi martelar, ele errou e martelou o dedo. Mas acidentes graves nos pavilhões a gente não tem há muito tempo. No São Paulo Expo, desde que a gente abriu, a gente não tem nenhum acidente grave. Teve um caso de uma pessoa que acabou vindo a óbito, mas ela veio a óbito não porque ela sofreu um acidente, ela teve uma parada cardíaca dentro do pavilhão,
foi socorrida, chegou no hospital com vida, mas com uma condição de saúde já comprometida, acabou depois não sobrevivendo. Mas isso não tinha nada a ver com o evento. Isso era um problema físico, pessoal daquela pessoa. Mas antes a gente olhava, tinha muitos acidentes, inclusive fatais dentro do pavilhão. Então, essa questão do profissionalismo já vinha acontecendo, agora ela vai acontecer mais forte. E quando você começa a formar nova mão de obra, tem a vantagem que ela não traz os vícios do sempre fiz assim e sempre deu certo. Porque o cara está começando, então você já explica para ele que aquilo não é para fazer e ele não faz. Os malabaristas de escadas, aqueles caras que adoram andar pelo pavilhão inteiro em cima da escada, vários deles não vão estar mais nessa retomada, e os novos, se disser para eles que aquilo não é possível, eles vão acreditar que não é possível, porque não é possível mesmo, entendeu? Só um artista faz. Você olha o que o cara faz no Circo de Soleil, aquilo que ele faz não é possível. Ele faz, mas não é possível, entendeu? É verdade. Então, essa questão fica muito mais clara na retomada. Você vai conseguir, de uma forma educada, reorientar essas pessoas para que todo mundo trabalhe de forma muito mais segura. Com as empresas também estão se organizando e reduziram muito mais seus quadros, a tendência é que volte muito mais dentro de normas, com a segurança do trabalho e com tudo mais, o que é bom para todo mundo. Certo. A segunda pergunta que eu tenho é a seguinte: você acredita, você falou aí que as feiras lá fora, principalmente, já estão com uma tendência de estandes menores, mais objetivos, mais focados no produto, tá? Mas você acredita que em termos de área, em termos de espaço, de equipamento, a gente tende a concentrar mais em menos equipamentos ou equipamentos maiores, né, em número menor de equipamentos e maiores, ou a gente vai pulverizar os eventos? Você acredita que os eventos venham a se pulverizar? Qual é a tendência que você imagina, em função até da experiência da GL, a experiência internacional que vocês têm? Eu fiquei na dúvida na sua pergunta, mas eu vou tentar te responder o que eu entendi. Eu acho que os estandes eles não vêm menores, os estandes vêm mais objetivos. Tá? Então, um stand de máquinas ele vai ter menos construções e mais exposição da máquina dele. Ele vai estar mais focado no produto do que na embalagem. Eu acho que ao longo do tempo no Brasil a gente começou a fazer embalagens, os estandes, com muito mais cuidado do que, às vezes, até o próprio produto. Então, você entrava num stand, você falava, que stand maravilhoso, não sei o quê. Mas o que é que esse cara fabrica mesmo? O que esse cara faz? O que ele está expondo aqui na feira? Você acaba até na dúvida. São aquelas propagandas que são premiadas como a melhor propaganda do ano, mas que você pergunta para a pessoa, você lembra dessa propaganda? A pessoa fala, lembro. E qual era o produto dessa propaganda? Que produto? Não. É verdade. Aquela propaganda dos pôneis malditos ficou super famosa. De que veículo era aquilo lá? Muita gente não lembra. Né? Eu lembro dos pôneis. Esse exemplo sempre... Como eu uso bastante esse exemplo, eu lembro. Então, o que acontece é o seguinte, você tem... não adianta a propaganda ser maravilhosa se a pessoa não lembra do produto. O que é importante é a pessoa lembrar do produto. O primeiro sutiã da Valizer, todo o primeiro sutiã da Valizer. Foi uma campanha premiada, mas todo mundo sabe o que se trata. O tio da Suquita, todo mundo lembra do tio da Suquita. Então, mesmo que seja usado de forma pejorativa, como marca Suquita, ela ficou. Então, isso que interessa. E os estandes, eles vieram ao longo do tempo, virando uma embalagem tão bonita que o produto se perdia. E a gente entende que a tendência agora é que o produto esteja muito mais em destaque, menos no estande. Isso não vai diminuir a área, vai usar melhor as áreas para o produto. Talvez, em alguns casos, diminua a área, mas não é esse o grande mote. E uma segunda tendência no mercado que a gente entende, a gente enxerga no mundo, são eventos mais setorizados. Então, o Salão do Automóvel, quando ele começou no Brasil, ele começou e ele envolvia todo o setor automobilístico. Ao longo dos anos, o Duas Rodas virou um salão, a Fenatran virou um salão, a Automec virou um evento. Entendeu? Mas o início, ele era um único com todos esses setores. Todos eles, exato. Ao longo do tempo, eles foram setorizando porque tinha muito mais sentido isso. Tá? E isso é uma tendência de todos os mercados. E não perderam espaço, né? E não perderam espaço.
Então, eu não vou ter um setor, talvez, um evento que queira abranger toda a telecomunicação. Eu vou ter um setor onde vai ter a telecomunicação do telefone celular e o que é do usuário. Eu vou ter um outro evento que ele é a infraestrutura disso, que é para o engenheiro da companhia telefônica. Ele não quer saber de aparelho telefone, ele não se interessa por isso. Entendeu? Porque isso para ele não é elemento do dia dele. O que é elemento do dia dele é a antena, o receptor, o transmissor, enfim, uma série de equipamentos que eu nem sei o nome. Então, a tendência é que a gente tenha muito mais eventos setorizados e por isso eles são de menor tamanho, mas ele não é menor de tamanho por setor dele. O setor dele ele continua no mesmo tamanho. Ele é menor tamanho porque ele não tinha 10 setores, ele tem um único setor, então ele é menor do que aquele evento gigantesco. O que na prática faz com que aquele setor tenha em área muito mais área, né? Como é o caso do setor do automóvel. Né? Se a gente contar hoje todas as feiras de veículos, a gente tem, né? A gente tem 10 vezes o que tinha 10 anos atrás. Exatamente. Então, a tendência que a gente enxerga é isso. Estandes focados mais no produto, menos no estande. Isso nem sempre quer dizer que o stand é mais barato, que a gente está falando que vai ter... Não, não é isso. É um stand onde o produto é o principal objetivo dele. Então, ele vai ter menos infraestrutura, mas o produto vai estar lá e muito melhor disposto. E os eventos se tornando mais setoriais, então, em vez de um grande evento, você vai ter 3 eventos médios que possivelmente são maiores do que aquele um grande evento. A soma de 3. Ou 4, ou 5, de acordo com o setor. O que torna mais eficiente a visitação a cada um deles, né? Exatamente. Torna mais produtivo. E aí você passa a ter uma visitação menor, mas mais qualificada. Em vez de eu querer fazer um evento para 200 mil pessoas, eu vou fazer 4 eventos para 30 mil pessoas, mas que são as 30 mil pessoas que interessam, que são o foco e que vão lá para fazer negócio. A outra tendência no Brasil que a gente vê, isso já vem ao longo dos anos, só vai acelerar agora, o visitante que estava passeando na feira, ele cada vez... As feiras estão cada vez mais tendo uma visitação das pessoas que têm foco. Aquele cara que vinha no evento para ganhar brinde, cada vez menos a gente encontra isso, até porque cada vez menos tem brinde. Então, principalmente, acho que depois dessa pandemia, a gente vai ter uma dificuldade enorme de distribuir brinde. Então, aquela questão que você tinha do monte de gente que vinha na feira só para pegar sacolinha e sair dali carregando um monte de caneta, um monte de bloquinho, um monte de não sei o quê, esse cara, ele cada vez mais vai ficar longe da feira, porque não vão ter esses brindes, e o expositor, ele não quer mais número, ele não quer quantidade de pessoas, ele prefere atender uma pessoa que compra o equipamento dele do que 10 pessoas que vêm perguntar do equipamento dele. Então, o evento ele vai ser mais de negócio, mais profissional, com menos visitantes, mas visitantes mais qualificados. O AMB está operando ou não está? Vocês vão fechar, reformar, reconstruir, voltar? Tem um prazo para isso? Você já tem algum cronograma para isso? Seria muito mais fácil para nós falar que... É óbvio que eu não fiz essa pergunta por causa da pandemia, não dá para falar muita coisa agora, né? Mas como vocês já fizeram um contrato, aí já está correndo o tempo desse contrato, inclusive, vocês têm algum horizonte? Dá para ter algum horizonte? Adoraríamos poder dizer assim, nós vamos fechar, construir tudo, entregar ele já operando e inaugurar de novo. Mas isso não é possível por várias razões. Do mesmo jeito que não foi possível quando a gente assumiu o Imigrante e se transformou em São Paulo Expo. Eu me lembro. Uma das razões é porque você tem contratos já firmados, existem contratos no AMB que já existiu, que a gente tem que manter eles e seguir com eles. Então, a gente tem que honrar os contratos. A segunda questão é uma questão do mercado. Se eu pegar um dos eventos que estão no AMB hoje e disser para ele que ele vai ficar 2 anos sem ter casa, ele morre, ele não tem como retomar, porque ele não tem para onde ir. Ele não tem calendário nos outros, não é verdade? Então, a gente não teria essa possibilidade por essa questão também. Tá? E do mesmo jeito que a gente fez São Paulo Expo, e a gente entendeu que dá para conciliar o projeto com a reforma e com os eventos acontecendo, vai acontecer no AMB. Óbvio, em alguns momentos a gente vai ter que mudar um evento que estava aqui para lá, mudar o espaço dele, adaptar o espaço dele, como aconteceu no São Paulo Expo,
mas de uma forma conversada, onde todo mundo ganha. Então, vai acontecer e a gente vai trabalhando dessa forma, conciliando o cronograma de obra com o cronograma da agenda de eventos. É possível dar mais trabalho, às vezes faz com que a obra demore um pouco mais do que ela precisaria demorar, porque ela fica em alguns momentos congelada, né? Porque ela não pode atuar numa determinada área, que isso no momento 2 vai impactar no resultado completo. São Paulo Expo teve uma hora que eu não podia fazer a fundação dos novos pilares. Isso impactou na colocação dos pilares depois, porque tem um processo de cura, tem todo um processo da engenharia que não pode ser mudado. Sim. Mas não impede que os eventos aconteçam, então eles vão ser mantidos em respeito ao calendário. Em termos de resultado, o que custa mais você segurar a obra e o que você tem de receita, você vai falar, valia mais a pena eu fechar e fazer a obra inteira livre. Mas o impacto no mercado é muito grande, a gente conhece, e o nosso objetivo é que o mercado se fortaleça e não enfraqueça. Então, o nosso foco é sempre no mercado. O investimento do AMB é maior que o investimento do São Paulo Expo. É maior ainda? Maior ainda? É maior. Como eu estava falando assim, a piada interna diz o seguinte, all-in. Se é para quebrar, vamos quebrar com tudo dentro. Então, se a gente vai quebrar mesmo, vamos tanto quebrar com pouco mais. Obrigado, Daniel, pela sua participação aqui no Papo Net. Pessoal, esse foi Daniel Galante, diretor-geral de operações da GL Events, que assumiu recentemente o grande desafio de revitalizar o AMB. Como vocês sabem, eventos é uma área que a gente sempre aborda aqui no Papo Net, e se vocês curtiram, acharam importante as informações que o Daniel trouxe para a gente aqui, curtam, compartilhem nas suas redes sociais. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, ativem as notificações para saberem dos próximos episódios, dos próximos bate-papos e lives aqui no nosso canal. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, né? Nós trabalhamos em equipe, trabalhamos juntos, trabalhamos em união sempre. Tá? Aliás, a civilização surgiu nas aglomerações, na junção das pessoas para trabalhar em equipe. E as feiras foram, talvez, as primeiras manifestações de troca de trabalho, de troca de relacionamento entre as pessoas. E criamos a civilização assim, aldeias, cidades, estados, países e impérios com colaboração. E pela primeira vez a gente tem disponível, através das novas tecnologias, a capacidade de complementar essa colaboração sem nos preocuparmos com isolamento social, distanciamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as novas tecnologias para complementar, e não para substituir, mas para complementar a colaboração que sempre fizemos. E vamos construir, assim, uma sociedade cada vez melhor e integrada. Obrigado e até o próximo. Obrigado pela oportunidade e até a próxima.